Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis. Eu sou a professora Carla Coelho, do 5º ano, e estou aqui com os meus cabelos castanhos, os meus olhos castanhos esverdeados, disposta a ajudá-los nas atividades dos seus cadernos de atividades. Hoje nós vamos abordar os conteúdos da atividade 3, 4, 5 e 6. Falando em problemas e cálculos. Sim, lá nas suas atividades vocês vão ver várias questões que envolvem problemas matemáticos e cálculos. Então, nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre estes conceitos. Antes de tudo, nós vamos falar um pouquinho sobre cálculo aproximado. Lá nas atividades de vocês vão ter algumas questões que abordam esse tema. No nosso dia a dia, nós muitas vezes precisamos fazer cálculos rápidos e não pegamos uma calculadora ou vamos fazer um cálculo por escrito para resolver aquela situação. Nós olhamos e simplesmente fazemos aproximadamente um resultado. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Nós sabemos que os meses têm aproximadamente 30 dias. Nós temos meses com 31 dias e temos o mês de fevereiro que tem 28 ou 29 dias, se for ano bissexto. Mas, aproximadamente 30 dias é o que nós contamos por mês, é o que nós pensamos quando falamos no prazo de um mês. Então, eu resolvi calcular assim, de forma aproximada, quantos dias se passaram até hoje, desde que o ano de 2021 começou. Então, vamos lá. Nós estamos no mês de maio, passaram-se 5 meses e cada mês com aproximadamente 30 dias, calculei aqui na minha cabeça 30 vezes 5, 150 dias. Então, nós teremos passado aproximadamente 150 dias desde que o ano de 2021 começou. Mas se nós formos fazer o cálculo exato, levando em conta a quantidade de dias de cada mês, a coisa já fica um pouco diferente. O mês de janeiro teve 31 dias, o de fevereiro 28, o de março 31, de abril 30 e de maio 14 até o dia de hoje. Então, nós conseguimos juntar um total de 134 dias. Mas quando nós realmente precisamos de cálculos exatos? Quando é necessário que nós tenhamos respostas exatas para as nossas situações problema? Nós vamos precisar recorrer às operações matemáticas e vocês com certeza já conhecem todas. É a adição ou a soma, a velha continha de mais, não é mesmo? A subtração, a nossa velha companheira continha de menos, a multiplicação e a divisão. Bem, antes de tudo, eu quero falar para vocês o seguinte: uma das maiores dificuldades que nós observamos nas salas de aula, que as crianças que vocês têm, é muitas vezes compreender qual cálculo vocês precisam utilizar para resolver aquele problema. Então, eu vou dar uma dica para vocês que, olha, é uma dica simples, mas é muito importante e pode ajudá-los bastante. Cada operação matemática tem suas palavrinhas-chave. Então, por exemplo, na adição, nós temos essas palavrinhas aqui: juntar, ganhar, acrescentar, somar. A adição é uma operação que nós utilizamos quando nós precisamos juntar quantidades. Então, se lá no seu problema alguma dessas palavras está aparecendo,
Provavelmente você precisa usar uma conta de adição ou a continha de mais. Na subtração, as palavras-chave já são diferentes. Como a subtração é uma operação que nós utilizamos para reduzir, para tirar, então as palavras são bem diferentes das operações de adição. Quando você quer subtrair ou você precisa subtrair, lá no seu probleminha, você vai encontrar as palavras tirar, perder, diminuir, faltar, sobrar e diferença. Diferença eu queria explicar melhor. Toda vez que vocês quiserem calcular a diferença entre uma quantidade e outra, vocês vão precisar sempre usar a subtração. E eu vou dar uma dica para vocês especial. Se lá no seu probleminha estiver escrito assim, que você tem 5 anos a mais que a sua irmã, você, para descobrir a diferença entre a sua idade e a idade da sua irmã, você vai precisar usar a continha de subtração. Mesmo que esteja escrito que a sua idade é a mais. Porque o que importa é você descobrir a diferença. Quando o seu problema quer que você diga qual a diferença entre um valor e o outro, você vai usar a subtração, sempre. Mesmo que esteja perguntando quantos anos você tem a mais, quantos anos você tem a menos, quantos brinquedos você tem a mais, quantos brinquedos você tem a menos, quando é para saber a diferença, você vai usar a continha de menos, a subtração. As palavras-chave da multiplicação já são fáceis de identificar. Dobrar, triplicar, quadruplicar. Eu tenho várias vezes, várias prestações. Eu vou comprar um carro em 5 vezes. Então, essas palavras indicam que você vai precisar multiplicar, porque você vai precisar repetir quantidades iguais várias vezes. E então, chegamos na divisão. Na divisão, você tem como palavra-chave dividir, repartir, distribuir, separar em partes. A divisão, ela vai fazer o inverso da multiplicação. Ela vai pegar uma quantidade inteira e vai repartir em partes iguais, enquanto a multiplicação vai pegar várias partes e vai juntar. Vamos ver agora alguns exemplos de uma maneira bem prática e simples. Vou apresentar a vocês o brechó de flanela da professora Carla. Aqui estão 2 blusas no meu brechó. Eu resolvi colocar mais 2 blusas na vitrine. Agora, a minha vitrine tem, ao todo, 4 blusas. Percebam que quando eu falei no início que eu tinha 2 blusas e eu coloquei mais 2 blusas na vitrine, eu já estou sinalizando que se eu coloquei mais, é porque eu tenho que acrescentar, juntar. Então, eu estou fazendo uma operação de adição. Mas se por um outro lado, eu aqui agora expus minhas 4 blusas na vitrine e aí chega uma cliente e comprou uma blusa. Quantas blusas sobraram no meu brechó? Sobraram 3 blusas. Percebam
que quando a minha cliente levou uma blusa, eu pergunto quantas sobraram. Então, se eu preciso descobrir quanto sobrou, eu vou utilizar uma operação de subtração. No meu brechó, eu continuo com as minhas 3 blusas, mas no brechó da esquina, a moça tem o dobro da quantidade de roupas que eu tenho. Eu tenho 3 blusas e ela tem 6 peças de roupa. Então, quando eu falei que ela tem o dobro da minha quantidade, eu sei que eu vou ter que fazer uma conta de multiplicação para eu achar esse resultado. A moça do brechó da esquina está indo tão bem nas suas vendas que ela abriu mais 2 lojas. Então, ela agora precisa repartir a sua mercadoria entre as 3 lojas, a dela e as 2 filiais. Então, como nós vamos fazer para repartir essa mercadoria? Ela deixou essas roupas na loja principal, mandou 2 para outra loja e outras 2 para outra loja. Então, ela tinha 6 peças de roupa, ela repartiu, distribuiu entre suas 3 lojas e então cada loja ficou com 2 peças de roupa. Percebam, crianças, como é tão simples resolver as nossas situações de problema em sala de aula e na vida também. Basta vocês prestarem atenção nessas dicas que eu deixei para vocês, colocarem bastante atenção, bastante concentração na hora de fazerem as suas atividades, que vai ser só sucesso. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um beijo a todos!